Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, aqueles que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado e pelas redes sociais. Não é estranho a ninguém, senhor presidente, que Jair Bolsonaro é uma pessoa extremamente preconceituosa. Seja com negros, seja com índios, seja com gays, seja com mulheres, seja com nordestinos, ele jamais escondeu o jeito discriminatório com que sempre se dirige, especialmente às parcelas mais marginalizadas da nossa sociedade. E faz esse discurso com orgulho, ao dizer que não é politicamente correto, como se isso fosse um salvo-conduto para justificar a sua miséria de espírito e lhe autorizar a destratar e a ofender terceiros com seu vocabulário de baixo calão. Esse tipo de atitude terá de ter um freio imediato. Enquanto ele agia como limitado intelectual, suas falas serviam, quando muito, a alimentar seu bestiário. Porém, uma vez eleito presidente da República, é inaceitável, principalmente do ponto de vista legal, que Bolsonaro continue agredindo segmentos sociais com a sua intolerância e suas manifestações hostis. Assim tem sido contra os índios. Foi assim com os gays na semana passada, quando atacou a união civil entre pessoas do mesmo sexo, e virou uma rotina sua agressão ao Nordeste e aos nordestinos. Suas pilhérias pejorativas, seu menoscabo pelo povo da região, seu ranço por ter sido derrotado na eleição e ter lá a maior rejeição ao seu governo, não podem mais ser tolerados. São atos indignos, tanto mais partindo de um presidente da República. Nunca se viu tanto desprezo, tanta afronta, tanta segregação partindo de alguém com a faixa presidencial sobre o peito. Ontem, mais um ato explícito de pequenez política foi protagonizado por quem deveria buscar unir o país. Na Bahia, o presidente voltou a ridicularizar os nordestinos com comparações grosseiras e hostilizou de forma inaceitável os 9 governadores da região. O Nordeste tem a maior quantidade de estados do país. Somos quase 20% do território nacional, onde vivem 27% da população. E é inaceitável que o presidente da República só nos trate com desprezo e com ridicularia, como se fôssemos um capacho sobre o qual ele limpa os pés. Ontem, acusou os governadores de estado do Nordeste de fazerem politicalha e de quererem dividir o país. Justo ele, alguém que passa as 24 horas do dia atacando liberdades e pregando a segregação. De quebra, ainda ameaçou os governadores. Só tem investimento do governo federal se tiver beijamão e subserviência, se tiver alinhamento ideológico. E faz tudo isso depois de nos ter chamado a todos pejorativamente de paraíbas. Se esses atos não se configuram no manifesto crime de responsabilidade, eu não sei mais como tipificar um. O presidente da República vai a uma região do país, ataca e desqualifica todos os chefes de executivo estaduais e os ameaça com corte de verbas descaradamente. É inacreditável que estejamos vivendo esse tipo de política medieval
em 2019. Os governadores, aliás, têm agido altivamente e tido o discernimento de não cair nessa verborragia de Bolsonaro. A isso, ao contrário, eles têm respondido com muito trabalho. A criação do Consórcio Nordeste é a maior inovação político-administrativa vista no Brasil nos últimos tempos. Uma iniciativa inspiradora, em que 9 estados de uma mesma região se deram as mãos para romper o cerco da pauta retrógrada do Planalto para trabalhar conjuntamente por mais emprego, saúde, educação e segurança pública. É uma região sintonizada com a verdadeira pauta do país, com a pauta do Brasil real, diferentemente da pauta que prega Bolsonaro, cuja agenda é a da liberação de armas, de agrotóxicos, do desmatamento, de ataques aos povos indígenas e do acirramento das tensões sociais, quando tudo que os brasileiros querem é paz para podermos voltar a crescer. Vivemos 7 meses de um governo inepto, de um governo incompetente, que tem arrastado o Brasil para um abismo sem resolver nenhum dos grandes problemas nacionais, como a crise econômica, o desemprego, a volta da miséria e a fome, que ele, aliás, diz ser uma grande mentira. Então, é um gesto de enorme grandeza política o da criação do Consórcio Nordeste, que dentro deste Congresso Nacional conta com a força política de 151 deputados federais e 27 senadores. Há um imenso potencial a ser explorado e, baseado em iniciativas sérias, eu tenho absoluta certeza de que as boas soluções não demorarão a aparecer. Já vamos ver, por exemplo, uma sensível redução nos custos das compras de materiais para as mais diversas áreas que serão pensadas regionalmente. Vamos ver operar uma política de segurança integrada entre as polícias estaduais e uma série de acordos firmados em bloco pela região com áreas de comércio extremamente interessantes como a União Europeia, a China, a Rússia e a Coreia. Aliás, esse já foi um ponto bastante exaltado pelo ministro das Relações Exteriores da França, que teve deselegantemente uma audiência desmarcada com Bolsonaro, porque o presidente decidiu ir cortar o cabelo no mesmo horário. Como bem disse o ministro francês, foi uma emergência capilar. Ele, no entanto, acabou recebido pelos governadores nordestinos e ressaltou que estava abrindo com a região um proveitoso diálogo em torno de projetos sobre clima e desenvolvimento sustentável. Outra grande conquista já anunciada pelo consórcio é um Mais Médicos sob medida para a região. Desde que o programa, criado pela presidenta Dilma em um convênio com Cuba, foi encerrado pelo governo, o Nordeste foi uma das áreas mais apenadas com a perda dos médicos. Agora, ele está sendo reformulado pelos governadores e não tardará para que esteja em operação o Mais Médicos Nordeste, com a finalidade de seguir garantindo saúde à nossa população. Aqui no Congresso, vamos assumir a defesa dessa iniciativa com cobrança rigorosa ao governo federal. Não vamos aceitar qualquer tipo de discriminação, de retaliação por parte do governo federal, que absolutamente incompetente para governar, tenta esconder o próprio fiasco com factoides e teme que iniciativas políticas dessa natureza escancarem a sua falta de inteligência atroz na condução do Brasil.
Vamos tomar as medidas cabíveis para saber, por exemplo, por que somente 2% dos investimentos da Caixa Econômica têm sido destinados ao Nordeste. Bolsonaro pode não gostar de nós, é um direito dele, como é um direito nosso também não gostarmos dele e de rejeitá-lo. E exercemos esse direito, aliás, com entusiasmo. É algo que só cresce, mas como presidente da República, ele não pode usar da sua caneta para nos discriminar, para escolher estados e dizer que não é para dar nada para ele, como fez com o Maranhão do governador Flávio Dino. Isso é crime, e ele terá de responder por esses atos atentatórios à Federação e à Constituição que jurou defender se ousar praticá-los. Eu peço licença a Vossa Excelência para dar um breve à parte ao senador veneziano do Rego. Senador Humberto, eu queria e quero nesses minutos que Vossa Excelência nos defere atenciosamente, como de costume, e na condição igualmente a de Vossa Excelência, senador paraibano, ao lado de outros companheiros, como senador Girão, senador Everton Rocha e outros tantos que se sentiram extremamente indignados com a fala do presidente, que a princípio poderia ter sido mais uma, entre outras, ao longo desses 6, 7 meses, curto período, mas suficiente para tantas declarações inoportunas, impertinentes e, na maioria das vezes, ofensivas, poderíamos dizer que no calor ou no descuido de um cochicho auricular, o presidente ofendera ou imaginava estar ofendendo, quando as menções feitas a citar-nos como paraíbas ou Paraíba, isso fosse pejorativo, pode até ter sido e não duvido que ele assim quis nos atingir, mas é muito oportuno dizer que não foram poucas oportunidades, não foram poucos os instantes em que nós, paraibanos, e eu faço parte de um grupo este que nos reservou a honra de poder estar na condição de líder, sem ter os merecimentos que todos os demais têm, de dizer quanta alegria temos nós de podermos ser lembrados como paraibanos. Não há dúvidas de que toda aquela nordestinidade incorporava o sentimento de cada um dos milhões de maranhenses, de cada um dos quase 4 milhões de paraibanos. Mas é gratificante, oportuno dizer que nós não vamos, começando esse segundo período de trabalhos legislativos, depois de um período que registremos foi produtivo no Senado Federal, depois de um longo tempo comparativamente, nós não vamos absolutamente estabelecer essa rinha com o Executivo. Nós queremos é fazer o que nós fizemos. Quando assumimos no início dessa legislatura, imaginavam alguns que a oposição iria se indispor, gerar e criar as dificuldades maiores para que o governo não andasse. Em nenhum momento faltou da oposição o desejo de colaborar, de debater, de discutir como é o seu papel, sem perdas, obviamente, das nossas posições, das nossas convicções. Nós lastimamos porque quando o presidente, há cerca de 10 dias, mencionava pejorativamente, pensando ele que estaria a nos atingir, ontem, mais uma vez, nessas sucessivas e reiteradas posições, nessas reiteradas estutices, e é muito ruim, não desejável assim dizer, ele volta sua carga. A falar sobre 9 governadores, a dizer que o Nordeste é conduzido e administrado, muitas das vezes, pela politicaia. É lastimável quando nós observamos que uma região que tem uma história de dedicação, de doação para a constituição do país, uma região que é tão querida pelos demais outros brasileiros, possa ser tratado
como está sendo tratado pela Caixa Econômica Federal ao liberar de 4 bilhões de reais, 2,2%, 89 milhões de reais. E mais lamentável é que, para criar uma cortina de fumaça diante de outras tantas situações, diante de um governo inepto, diante de um governo que não apresenta outras alternativas para as situações indesejáveis com as quais nós estamos a nos deparar, cita o presidente da República uma iniciativa pertinente, uma iniciativa defensável, que foi o consórcio celebrado pelos 9 governadores para que nós pudéssemos e tenhamos condições de avançar em outros setores, em outros segmentos, em outros campos. Nós não queremos, não defendemos, porque nunca assim demonstramos dividir os Brasis. Na verdade, o que estamos a identificar, estamos a diagnosticar é que, desde o principiar deste governo, o desejo é exatamente este: estabelecer Brasis, estabelecer um nicho com o qual o presidente quer, envolvido, trabalhar durante o seu mandato contra outros tantos milhões de brasileiros que desejam essa unidade. Então, eu incorporo nas suas palavras o sentimento de um paraibano que tem uma honra extraordinária e gigantesca de ser paraibano, de ser campinense, de ser nordestino, de ser brasileiro, e de dizer ao lado do senador Everton Rocha: nós não vamos aqui inaugurar sentimentos beligerantes, belicosos. Muito pelo contrário, continuaremos a acreditar que seja possível o presidente da República consertar-se. Parabéns às suas palavras e ao seu pronunciamento. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo integralmente e digo: somos todos com muita honra paraíbas. E, com a autorização do senhor presidente, eu concedo a parte ao senador Everton. Sou paraíba com muito orgulho, sou nordestino com muito orgulho, maranhense, e eu quero te dizer, colega senador, líder do nosso bloco veneziano, que não é nenhuma surpresa para nós. Eu lhe confesso que não é nenhuma surpresa esse ataque involuntário, ou melhor, voluntário, olhe lá se isso não foi proposital, para ele fazer justamente esse demarque, né, essa demarcação que ele fez na eleição. E como não está conseguindo dar resultados concretos para o Brasil, a gente não conseguiu ainda fazer com que o emprego voltasse a ser gerado, e as promessas que foram feitas de tudo ser resolvido e ainda não começaram a se ver, pelo contrário, né, a gente sabe o quanto que é difícil a vida lá fora, quem sabe ele está convidando todos nós para justamente abrir ainda mais essa cisão, essa luta que não tem vencedores e nem vencidos, uma luta que, na verdade, só mantém uma hegemonia que está sendo criada. É uma divisão permanente e todo o tempo insuflada, todo o tempo o próprio poder, quem ganhou a eleição, contribui para que essa divisão continue. É impressionante a falta de cuidado que o presidente da República está tendo com esse país. A forma como trata toda uma região, como se achasse que pudesse ali apertar um botão e dizer: esqueça-os, vamos anulá-los ou vamos tirá-los da nossa federação. Senhor presidente Bolsonaro, nós estamos aqui há 6 meses votando os projetos, como o nosso líder veneziano falou. Aqui a fala pertinente de Vossa Excelência, senador Humberto, é para dizer que aqui nós não estamos, em momento algum, a bancada do Norte e Nordeste, quando nós nos reunimos, a gente nunca discutiu aqui retaliação com região ou com governo nenhum. Pelo contrário, nós sempre estamos discutindo o que nós podemos ajudar as nossas regiões e ajudar o nosso país. O presidente tem que primeiro fazer conta, antes de estar falando besteira no meio da rua, porque ele tem que se lembrar que aqui no Senado Federal, a bancada do Nordeste e do Norte são 48 senadores. Esses 48 não passam nada, caso eles decidam não fazer. Então, aqui, se tem alguém o que podia ameaçar alguma coisa, era o Senado Federal, coisa que nunca o fez, porque nós temos responsabilidade. Aqui tem altivez nessa casa. Nós estamos discutindo sempre, de forma responsável, os problemas da federação. Agora, não dá para achar e nem imaginar que um presidente, em pleno século XXI, depois de 6 meses legitimamente eleito, ele, sem ter o que oferecer para o país de solução concreta, venha ofender de forma desnecessária, voluntária, todo o povo nordestino e todo
todos que o fazem, que não concordam com a sua forma de governo. O senhor reclamou tanto, presidente, da ideologia dos governos que passaram, e como tantos brasileiros sempre falaram, muitos deles, vamos acabar com essa polarização, PT, PSDB e PT. O senhor está tendo, ou teve a chance de acabar com essa polarização fazendo um novo governo, fazendo de forma diferente. Mas não ache que é de forma autoritária, de forma fascista, de forma arrogante que você vai conseguir empurrar de cima para baixo. Que aqui, primeiro, todos nós fomos eleitos como Vossa Excelência. Então, nós teremos o direito e o dever de, primeiro, respeitar uma coisa que Vossa Excelência, senhor presidente, não está tendo cuidado nem sequer de pedir para lhe explicarem, já que você não teve o cuidado de ler. É a Constituição Federal, é a carta maior desse país. É para ela que este Congresso, a democracia, o Supremo, todos os poderes e instituições estão representados, tem que trabalhar. É ela que é a nossa carta maior e é ela que tem que ser respeitada. Eu lamento muito nós estarmos vivendo este momento, podendo inaugurar um segundo semestre, já falando das novas perspectivas desse segundo semestre, como foi do primeiro, porque trabalhamos muito, o Senado nunca produziu como produziu esse primeiro semestre, mas eu tenho certeza que aqui ninguém chega com esse clima de rixa, com esse clima de briga e de ódio. Nós só chegamos lamentando, porque o senhor não está perseguindo o governador Flávio Dino, você não está perseguindo os paraibanos e os maranhenses, você está simplesmente fugindo da sua responsabilidade, que é governar um país de 200 milhões de brasileiros, que tem 13 milhões de desempregados, que está simplesmente sufocado de pagar juros, que está sufocado de comprar um gás de cozinha e de simplesmente botar uma gasolina numa moto. É essa a dor de cabeça e é esse problema que o senhor tinha que estar se dedicando a resolver. Parabéns, senador Humberto, por tocar neste assunto, e eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos continuar o nosso trabalho, porque nós sim sabemos o tamanho e a responsabilidade dos nossos mandatos. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo integralmente. Peço mais uma vez a anuência do presidente para ouvir rapidamente a senadora Zenaide Maia. Eu sei que já estou extrapolando o meu tempo, mas é importante, que é do Rio Grande do Norte, é nordestina como nós. Nordestina e Paraíba, com muito orgulho. Só dá para acreditar o que se ouve, o que o presidente da República fala sobre os nordestinos, porque a gente vê. Mas, gente, eu sinceramente acredito que o presidente quer chamar atenção para essa quantidade de asneiras que ele diz aí, essa estimulação ao ódio, a separação que não é o que a gente quer. É como foi falado aqui, Humberto, a gente está aqui para dar as mãos. Por exemplo, quando se falou alguma coisa sobre o senador, filho do presidente, nós não pegamos microfone aqui. Foi um acordo mútuo. O Brasil precisa sair dessa crise econômica e política, e não é em coisas miúdas. Eu tenho a sensação que ele chama atenção para isso muito pequeno de querer desmerecer o Nordeste. Eu quero dizer que eu tenho um orgulho de ser nordestina, de ser do Rio Grande do Norte. Porque lá nos nossos estados nordestinos, como outra maioria do Brasil, mesmo aquele trabalhador rural, aquela mulher com a mão calejada, ela tem coragem de levantar a mão, Lazier, presidente, e ter lado, defender o que ela acredita. E ao invés de a gente estar aqui debruçados, que o presidente está fazendo isso, Humberto, sobre que Nordeste é tudo Paraíba, como se ser paraibano fosse feio ou deixasse de ser. É claro que não. Ele não está chamando a atenção para a venda, ele está chamando a atenção dessa casa sobre a venda do patrimônio brasileiro. TAG, BR Distribuidoras, sem nem licitação, gente. Se vende uma concessionária superavitária e não foi feito nem licitação. Então, Humberto, parabéns. Eu quero dizer que sou solidária, essa história de chamar Paraíba, Pernambuco, tudo isso, os estados do Norte e Nordeste também, que geralmente a gente tem dificuldade. Está aí, Caixa Econômica só está destinando o mínimo. É um presidente eleito que a gente tem que respeitar, foi eleito, mas era para ter descido do palanque, Lazier. Quando você ganha uma eleição, você passa a ser o presidente da República de todo o Brasil. E ele já quer tirar uma região todinha.
E nela estamos incluídos, por isso que eu pedi essa parte, porque eu, como do Rio Grande do Norte e nordestina, não somos servis, vamos deixar claro, não é rebeldia, é diferente de você ser rebelde, nós não somos servis e defendemos a Constituição, defendemos a democracia e é para isso que a gente está aqui. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo integralmente e concluo dizendo que Bolsonaro não pode e não vai diminuir o Brasil e nem nos dividir. Nós somos maiores do que ele, somos um só e temos a certeza de que esse ódio e esse preconceito não prosperarão. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.